Fala pessoal, boa noite. Aqui é o professor Marcos está falando. A gente está começando já umas 2 semanas mais ou menos a fazer algumas aulas, né? E eu trouxe um tema hoje para vocês. A gente vai discutir um pouquinho aqui junto. Depois vocês vão ler o texto e depois vocês vão responder as perguntinhas que eu mandei aí, tá bom? Bom, vamos começar o seguinte. Eu trouxe um tema para vocês que vocês até acham bobo na escola que a gente faça, só que a gente tem que falar sobre ele, porque geralmente até na fase adulta o pessoal chega e eles não sabem o que significa brincadeira, o que significa os jogos, e é importante até para nossa fase adulta. Então vou começar lendo aqui um trechinho do texto de Levi Vygotsky, tá? Que ele vai falar um pouquinho sobre a brincadeira e sobre os jogos para vocês. O que ele começa falando é o seguinte: ao brincar, a criança assume papéis e aceita as regras próprias da brincadeira. Beleza. Executando imaginariamente tarefas para as quais ainda não está apta ou não sente como agradáveis na realidade. Ou seja, quando a criança começa a brincar, ela começa a criar histórias. Vocês já viram, por exemplo, a criança que ela está brincando de fazer comidinha? Nesse momento ainda é imaginariamente tarefas para as quais ainda não está apta. Ela está imitando. Por enquanto, ela brinca de forma a imitar o pai ou a mãe. Nesse caso, ela está brincando de comidinha, está imitando provavelmente a mãe ou a avó. Ou quando o menino vai brincar, de repente, de carrinho, ou quando vai brincar de polícia, né? Vai brincar de bombeiro. Geralmente a gente está imitando uma profissão a qual ele já viu. Então, por enquanto, ele só imita e ele tenta fazer parte daquela vida adulta, só que ele ainda não está apto para aquele momento. Beleza? O que acontece? O texto vai ser baseado no seguinte: brincadeiras e jogos na infância que influenciam a vida adulta. Que a gente pensa que a brincadeira e os jogos só acontecem ou só para divertir a gente, não é assim. Ela tem grande influência na vida adulta. Deixa eu dar uma procuradinha aqui, tá? Vamos lá. Vamos lá. O jogo desenvolve na criança a capacidade de observação do mundo à sua volta, através de comparação, semelhanças e diferença das pessoas. Ali a gente vai discutir regras, ali a gente vai ver diferença dos outros, vamos respeitar o pensamento do colega, vamos trabalhar de forma cooperativa, né? Porque geralmente a gente vai aprender a trabalhar com muita disputa, só que depois a gente vai também aprender a forma cooperativa. Nem sempre disputar é legal, tem momentos que é importante na vida a gente também trabalhar de forma cooperativa, ajudando o outro, tá? Aqui vocês vão ver nos textos alguns relatos que tem de adultos, de pessoas, né, que brincaram na infância e que eles mostram como isso influenciou na vida deles e nas profissões deles, que aí vocês vão ter uma contextualização melhor, porque às vezes a gente pensa que, eu tô brincando por brincar na escola. Não, você na verdade está desenvolvendo habilidade na escola que mais na frente, na fase adulta, na época do trabalho de vocês, na vida social de vocês, vai fazer toda a diferença, tá bom? Aqui tá um texto que eu estou mandando para vocês, que é da Universidade Federal da Bahia, que ele fez esse estudo com pessoas e que eles fizeram esse relato. Tá? No finalzinho, eu estou enviando para vocês, deixa eu ver aqui, são 4 perguntinhas basicamente, que está ali relacionado ao texto. Vocês vão ler e vão reler até que vocês consigam compreender, para que vocês cheguem craque na escola para a gente entender. Primeiro vocês vão ter que entender a diferença entre brincadeira e jogos. Cada um tem a sua forma diferente. Eu sempre tinha separado aqui uma foto. Deixa eu ver se eu encontro. Deixa eu ver aqui. Eu tinha separado aqui para mostrar para vocês já. Que estava mostrando exatamente a diferença entre as brincadeiras e jogos, de forma bem simples, para que vocês possam compreender. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Documentos. Aqui, jogos e brincadeiras. Consegui encontrar. Ó, no jogo, primeiro vamos falar sobre o jogo um pouquinho. Sobre regras no jogo. Geralmente são obrigatórias essas regras, mas as regras ela acontecem mais em comum acordo, né? Eu brinco contigo, então eu crio um jogo nesse momento com você e a gente vai criar as regras. Elas não são
inflexíveis, igual como acontece no esporte. Quando tem no futebol, existem regras específicas onde no mundo inteiro todos vão jogar da mesma forma, tá bom? É igual o vôlei. Vôlei todos vão jogar no mundo da mesma forma. Basquete todos vão jogar da mesma forma. Existem regras que são fechadas e todos têm que seguir a mesma regra. Tá? Pode acontecer da gente na escola de repente fazer o esporte com regras mais flexíveis, mas a regra em si ela acontece de forma específica para todos os esportes. Os jogadores depende de cada jogo com pouca alteração. Pouquíssima alteração, como eu acabei de falar. O espaço normalmente é fixo, né, mas pode ser adaptado em certos casos, como eu falei contigo no caso no caso do esporte. Se a gente transmitir o futebol para um jogo, nesse caso ele se torna adaptado, aí se transforma num jogo. Né? Ele não será somente um esporte, ele vai se passar de esporte para jogo, porque a gente passa a adaptar a regra, então ele passa a ser um jogo, ok? Uniforme, no caso opcional, não tem necessidade de a gente colocar um uniforme igual você vê os jogadores de futebol utilizando a mesma camisa, não tem necessidade, tá? É algo mais simples. E o tempo definido pelo jogo, ou seja, pelos jogadores mesmo. A gente pode definir, igual os jogos que a gente vê nas ruas, que geralmente o futebol tem aquele tempo de 45 minutos, né? Dois tempos de 45, só que quando acontece na quadra, que a gente quer jogar na escola, 5 minutos, 10 minutos, a gente vai adaptando a regra. Então, quem fizer 3 gols primeiro, entendeu? Tá? Já na brincadeira existem, mas a maioria é combinada entre os participantes, entendeu? A regra, ela geralmente também é combinada. Na brincadeira, o número indeterminado de jogadores não tem quantidade. Ah, vamos fazer uma brincadeira de pique. Quanto mais pessoas, melhores, entendeu? Então não precisa só 2 pessoas. Quanto mais pessoas vai brincar, mais divertido se torna e mais lúdico também. E o espaço pode acontecer em qualquer lugar, como na rua, na quadra, no campo ou na garagem. Só vocês vão dar uma pesquisada, vão ver mais ou menos quais são as brincadeiras e quais são os jogos, e você vai entender, aquilo então que eu estava fazendo era uma brincadeira, aquilo lá era um jogo. É importante também a gente ter essa consciência. Já o uniforme, não existe também uniforme. E o tempo indefinido, pode durar minutos ou o dia inteiro se quiser, enquanto tiver energia. Tá ok? Então, ó, eu vou enviar para vocês também um joguinho. Ele é um jogo online. A gente está falando muito sobre jogos, mas tem infinitos jogos. Inclusive, hoje em dia temos os jogos também online, né? Os jogos eletrônicos. Então, eu vou mandar um joguinho para vocês. Eu quero ver se vocês conseguem adivinhar, tá bom? Então, façam as atividades e vocês me mandem no aplicativo lá, tá bom? Valeu, até a próxima.